sabedoria que Deus deu para ele e transformou em algo para servir ao diabo. Então isso é muito triste. Por isso que Deus tem o maior cuidado em dar água a alguém. Porque você pode pegar aquilo que Deus te deu e ao invés de servir a Ele para a honra, glória e louvor dele, você vai servir ao diabo. Por isso que Deus tem dificuldade de entregar as bênçãos para seres humanos, que hoje está falando uma coisa, amanhã não se lembra mais e está falando outra. As pessoas, elas mudam tanto de opinião que o que fala sentado não confirma em pé. Pela manhã, fala uma coisa, promete, e quando é à noite esqueceu daquilo que prometeu. E Deus fica olhando e rejeita, assim como rejeitou Saul. O insubmisso e desobediente Saul. Saul era um homem, monarca, o primeiro monarca de Israel, que obedecia às ordens do profeta Samuel dada por Deus, ele obedecia pela metade. E a obediência na Bíblia, quando ela é pela metade, é mesmo que nada. Com Deus, ou é 100 ou nada. Ou você obedece a Deus 100%, ou então você é um desobediente. Ou você é submisso a Deus 100%, ou você é um insubmisso. Ou você é adorador a Deus 100%, ou você não é adorador. É conversa afiada, é conversa mole de quem fica blefando, fingindo, na máscara da hipocrisia, fingindo que adora. Com Deus, ou é ou não é. Ou ata ou desata. Ou é 100 ou não é. Com Deus é assim. Com Deus não tem esse tipo de camarada em cima do muro, não. Até porque o muro é do diabo. Desce de cima do muro e verdadeiramente faça uma aliança e um compromisso com Deus 100%. Fim de papo. Ismael de Moraes. Boa noite, paz do Senhor. O Senhor Jesus te abençoe, meu filho. Você e toda a sua casa, toda a sua família. Seja bem-vindo. Então, quando diz que Salomão edificou um lugar alto em honra a essa divindade, Moloque, naquele lugar que mais tarde veio a ser chamado de Monte das Oliveiras, está lá em 1 Reis 11:7. Não vou ler porque toma muito tempo. Quero apenas citar. Como é que Salomão, um homem tão sábio, tão inteligente, faz uma desgraça dessa? Erige, levanta um altar no Monte das Oliveiras para sacrificar crianças a Moloque. E ele fez parte do culto, ele participou do culto, ele viu tudo isso, ele foi condescendente, ele participou. Aí muitos teólogos dizem, eu não entro nesse mérito, salvação é algo que só cabe a Deus julgar. Eu não entro nessa questão. Fulano está no inferno, fulano está no céu, não sei. Quem decide o caminho dele é Deus. Mas tem muitos teólogos que afirmam que Salomão foi direto para o inferno por essa desobediência, por essa falta de respeito com o próprio Deus. Esse negócio de Moloque, oferecer crianças a Moloque, eu até expliquei nas lives passadas quem era Moloque, como foi Moloque, como era a estátua de Moloque, como era o sacrifício, como era
o culto a Moloque, expliquei tudo isso. Não vou aqui repetir. Assista as outras lives para trás que você vai entender. E também lá no canal da ADSUD, né? Só é você entrar lá no canal da ADSUD e se inscrever, dar um likezinho, ativar o sininho, se inscrever. Tá lá todos os vídeos. Eu estou aqui ao vivo com você, falando no Instagram, mas aqui tem uma câmera gravando para o canal da ADSUD. Então, todas as lives, seja a live do Instagram, a live do YouTube ou a live do Facebook, ela é gravada simultaneamente para o canal da ADSUD. Se você for lá no canal da ADSUD, você vai encontrar eu apresentando a figura e o culto, e a adoração, o ritual satânico de Moloque. Vai lá no canal da ADSUD, se inscreva lá. Falar em canal da ADSUD, nós estamos precisando de 1.000 inscritos. 1.000. E até hoje não completou. Falta acho que 106 inscrições para dar 1.000 inscritos. É uma dificuldade muito grande. Tudo isso porque é para fazer a obra de Deus. Se fosse um canal que falasse qualquer tipo de bagaceira, já estava lá com 1 milhão de inscritos. Mas é assim mesmo. A gente tem que entender que a obra de Deus é feita com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, continuando sobre Moloque, o rei Acais, não sei se você conhece esse rei na Bíblia, o rei Acais, em cerca de 730 a.C., queimou seus filhos na fogueira. Não, mas o nome fala aqui é fogueira. Segundo Crônicas 28:3. Segundo Crônicas 28:3. Quer que eu leia? Eu vou ler para você. Entendeu? Aí quando eu digo que esse negócio está falando que queimou os filhos, ele pode ter queimado a Moloque, para Moloque, mas queimou na fogueira. Aí quando fala aqui, né? Segundo Crônicas 28:3, quando fala que a fogueira de São João, também falei isso na live que está gravada. A fogueira de São João, aquilo não tem nada a ver, o pastor é muito exagerado, o pastor é isso. Eu não sou exagerado. A fogueira de São João, eu sou nordestino, pernambucano, do pé rachado, sei o que é forró, sei o que é São João, sei o que é aquela idolatria, aquela festa pagã, que hoje a festa pagã de São João aceitou a Jesus e está entrando dentro das igrejas. Aqui mesmo em Brasília tem, que eu acho um absurdo. Primeira quadrilha evangélica de Brasília. Primeira quadrilha evangélica de Brasília. Como é que um pastor se passa para isso? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Colocar a festa pagã de São João, pagã, oferecida a deuses pagãos, dentro da igreja. E o povo dança quadrilha, menino, que se baba, toma até quentão. Tá nem aí. O pastor colocou, né? E vamos ralar bucho. E dança agarradinho. É. Olha aqui, ó. Segundo Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom. E chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Imitando os costumes pagãos das nações que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó sempre detestou e mandou eliminar.
E disse sempre para Israel: não copia o costume do mundo, não copia a moda do mundo, não copia o costume dessas nações, a moda dessas nações, a cultura dessas nações, porque eu detesto, eu reprovo. E as igrejas continuam fazendo isso. As igrejas continuam fazendo isso, copiando a moda do mundo e colocando dentro da igreja. Copiando o costume da carne, coloca dentro da igreja. Pega as artimanhas e malícia de Satanás e coloca dentro da igreja. E a igreja virou o que mesmo? Deixou de ser igreja. Virou uma associação, talvez um clube, outra vez qualquer outra, que não é a igreja do Senhor Jesus Cristo verdadeira, que manda o crente fugir do pecado. Se não é pecado, foge da aparência do mal. Se não é aparência do mal, foge do embaraço. Mas nós temos que procurar santidade. A Bíblia diz: sede santos, santos, como aquele que nos chamou é santo. Disse o apóstolo São Pedro. Valéria, que Jesus te abençoe, Pai do Senhor, boa noite, saúde para você e toda a sua família. Obrigado pela sua presença. Então, o rei Acais, em cerca de 630 a.C., queimou seus filhos na fogueira. Queima mesmo, na fogueira. Tá bom? E Manassés, né, fez também isso daqui. Se você ler 2 Reis, capítulo 21 e o versículo 6, Manassés queimou também seus filhos na fogueira. Como é que pode uma coisa dessa? Queimar o próprio filho na fogueira para o diabo. Queima o próprio filho na fogueira para oferecer a Satanás. Faz tudo. As pessoas que servem ao diabo, elas fazem coisas que a nossa mente não consegue nem imaginar. Tamanha o absurdo. Você acha que no mundo que vivemos, pleno século 21, você acha que essas crianças que desaparecem, elas vão para onde? Aqui dentro de um buraco, é? É como se fosse o Triângulo das Bermudas, é? Como é que uma criança tem 7 anos de idade e ela não sabe o nome do pai, o nome da mãe, não sabe voltar para casa? E some do nada. Some. Como é que uma criança que tem 12 anos de idade, 12 anos de idade, ela some do nada? A polícia não dá conta de achar. Não dá conta porque é filho de pobre, né? Se for filho de um senador, de um deputado federal, de um político, de um prefeito, de um vereador, acha ou não acha? Acha. Só não acha filho de pobre. O pobre, ele só tem Jesus por ele e nada mais. Ele não tem nada para oferecer, ele não tem dinheiro, ele não tem emprego, ele não tem porta de emprego, ele não tem conhecimento, ele não tem nada para dar para ninguém. Então, o bebê dele desaparece e é uma coisa assim terrível. Ninguém acha. Muita gente não fala isso, mas eu vou falar. Vou falar. Aqui em Brasília tem um bairro chamado, uma cidade chamada Cruzeiro. Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho. Eu não vejo ninguém comentando isso, mas eu falo. Cruzeiro Novo e Cruzeiro Velho é conhecido como um lugar que some muita criança. Você sabia disso? Brasília, Distrito Federal. Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho. Aqui e ali uma criança desaparece.
Pai e mãe não vigia, fica. Tem pai que fica na frente da televisão assim. E tem mãe que não tá nem aí. Solta os filhos lá embaixo e os meninos ficam brincando. O menino gosta muito de brincar. O menino tem que brincar? Tem. O menino tem que brincar com o pai e a mãe junto. Caso o pai e a mãe não esteja, prenda dentro de casa. Pelo menos ele está guardado. Mas não, solta no meio da rua. Daqui a pouco o menino some. Cruzeiro. Aqui, do ladinho, Cruzeiro. Distrito Federal. Que ali soma uma criança. Vai para onde essas crianças que somem? Você nunca pensou para parar nisso, não? Para onde levam essas crianças? Mas some assim, ó. E ninguém dá conta de achar, não. Some mesmo. Quem é que leva essas crianças? Quero dar bem-vindo aqui a Magalhães Rejane. Tá bom? Rejane Magalhães. Paz do Senhor, boa noite. Jesus te abençoe. Saúde para você e toda a sua família. Obrigado pelo carinho de estar conosco aqui. Então, essas crianças que somem, eu tenho certeza absoluta que elas somem para ser sacrificadas a Moloque. Ah, pastor, eu não acredito nisso. É mesmo? Que pena. Você devia estudar sobre Moloque, sobre a Bíblia, sobre o que acontece nessas religiões pagãs satânicas. Tem religiões, existem, não vou aqui citar nome delas, mas existem religiões diabólicas e satânicas que faz sacrifício de criança, sim. Faz sim. E tem os caras que cata no meio da rua. O pai deu bobeira, ele cata a criança. Então, você que é pai, você que é mãe, pelo amor de Deus, não larga do teu filho. Eu vi um dia desse, eu estava andando no shopping com a minha esposa, e eu vi um cara, ele era africano. Eu gosto muito dos africanos. Eu tenho uma admiração por essas pessoas que a gente vê nos olhos dos africanos aquela vontade de viver, de lutar, de subir na vida. E eu gosto muito dessas pessoas. Gosto tanto que eu tenho contato com muitos africanos e eu me dirigi a ele para conversar com ele. Ele estava no shopping, ele estava com uma criança. A criança, obviamente, era filho dele, era a cara dele. Era um homem e uma criança, o pai e o filho. E ele estava com um negócio amarrado na cintura, tipo uma cinta de plástico, tipo um cinto bem resistente. E daquele cinto saía uma corrente assim de uns 2 metros. E a corrente estava agarrada aqui no braço da criança. Então, para onde ele ia, a criança ia atrás. Shopping, né? Você sabe que shopping é um lugar propenso para a criança desaparecer, porque os pais ficam atordoados, né? A mãe passa num lugar onde está vendendo umas sandálias, calçados em promoção. Olha quanto é que tá aquela sandália, olha quanto é que tá aquele sapato. Meu Deus! Quando procura o menino, sumiu dentro do shopping. E esse africano, eu até parei, perguntei para ele, onde é que você comprou isso? Não, eu comprei isso em tal lugar, falou até o nome do atacadão que comprou. Não vou falar o nome aqui, claro, porque eu não ganho nada para fazer comercial de ninguém. Eu fiquei olhando para aquele negócio, eu digo, rapaz, que coisa interessante.
Nós temos que vigiar. Quando eu era pequeno, eu morava no interior do Pernambuco, numa cidade linda e maravilhosa que amo muito, Ibiranga, Ibiranga, Pernambuco. Ela é vizinha de Itambé, Pernambuco. Eu nasci em Itambé e a gente morava ali em Ibiranga, Pernambuco. E ali a minha mãe falava muito de papa-figo. Não sei se vocês conhecem essa história. Eu não sei se eu estou falando aqui para pessoas que nunca ouviram falar disso. Mas olha, esse negócio de papa-figo, a gente tinha um medo muito grande. Eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu tinha um medo disso, tal de papa-figo. E a minha mãe dizia o seguinte, ó, cuidado com o papa-figo, tá? Porque ele passa... Tem outras pessoas que conhecem cidade em outras cidades como o velho do saco. Pega a criança, coloca dentro do saco e leva. Eu tinha um medo desse negócio de papa-figo, porque eu sabia que tinha gente que carregava a criança. Lugar de interior. Um lugar deserto daquele. Criança para tudo quanto é lado, né? O povo lá naquela época gostava muito de ter filho, não sei hoje. Mas o povo tinha 16, 12, 15. Sumisse um não fazia nem falta. Quer dizer, a maneira de falar. Com certeza a mãe descia a sepultura com a criança sumida. Ela pode ter 1000, né? Mas era menino demais. No meio da rua, tudo brincando, e não existia internet, não existia nada disso, de jogo, de videogame, nada disso. No meio da rua brincando. E a gente, quando parava um carro, que era um desconhecido, era perna para quem te quer, sebo nas canelas. E a gente chegava em casa... E a mãe perguntava, o que foi, menino? Eu acho que eu vi foi um papa-figo, mãe. Um papa-figo. Falei pra tu, fica dentro de casa. Papa-figo te pegar, ele te leva. E a gente ficava tremendo. Ai, meu Deus. Era. Olha, a Ismina tá dizendo aqui, ó, que o Renato foi carregado pelo velho do saco. Depois você grava um áudio, viu, Ismina? Mandando aí como é que foi essa proeza aí do Renato carregado pelo velho do saco. Grava um áudio e conte pra mim, tá bom? Ah, aquilo mesmo tem medo até hoje. Então, os pais parece que perderam o medo disso, né? Os filhos tá nem aí. Tem filho. Olha, a tia do Renato viu e correu atrás do velho e tirou ele de dentro do saco. É mesmo? Sangue de Jesus tem poder. Rapaz, agora quem ficou com medo fui eu. É mesmo? Credo, meu Deus. História tenebrosa, viu? Hoje os pais fazem o quê? Papangu. Papangu é coisa de carnaval, minha filha. Ó. Hoje os pais pegam os filhos, soltam. E os filhos ficam lá. Fica lá, fica lá e fica lá. E parece que não tem pai, parece que não tem mãe. Cuidado, hoje não é só papafigo, não. Hoje não é só papafigo. Hoje não é só o velho do saco, não. Hoje tem, ó, pedófilo, tarado, estuprador, criminoso. Solta teus filhos, solta. Quando tu for procurar, sumiu. Tomou Doril, tá onde? Não sei. Eu não sei onde é que tá. Eu não sei onde é que tá, tava aqui chupando um picolé. Ai meu Deus, ai meu Deus. Pois é, a Bíblia manda vigiar e guardar. Guarde seus filhos para que eles não façam parte do sacrifício de Moloque. Agora, essas crianças que somem nos dias atuais, elas vão para onde? O que você acha? Dizem por aí que é para tráfico de órgão. Ninguém prova nada, mas todo mundo calado.
Outros dizem que são vendidas para o exterior para casais ricos criarem. E outros dizem que eles vão para florestas e lugares abandonados e verdadeiramente são sacrificados a Satanás, literalmente. E muita gente não crê, acha isso um absurdo. Pois é. Pelo amor de Deus, crendo ou não, segure a mão dos seus filhos. Não deixe seus filhos sair, pai, debaixo da sua barba. Não deixe, mãe, seus filhos saírem debaixo de perto de você. Segure seus filhos. É a semente de Deus que não pode ser perdida, nem tomada, nem tragada por Satanás, representado pelo nome aqui de Moloque. Quantas crianças desaparecem? Elas estão brincando ali, ó. Piscar de olho não está mais. E ninguém vê. É impressionante. Ninguém vê. Ninguém sabe de nada. Ninguém viu nada. Por isso que cuide da semente que Deus te deu. É um perigo, viu? Ah, mas a criança vai gritar, sei o quê. Gritar é. Rapaz, não dá tempo de gritar não, viu? Depois que cai dentro de um carro lá, é amordaçada, coloca algo no nariz, ela desmaia. Quando ela acordar, tá lá dentro de um galpão, amarrada, torturada, e dando todo o seu sangue e os órgãos para Satanás. Ah, mas isso não existe não. Pois é. Vai pensando que isso é conto de fada. Olha lá o presbítero Carlos Henrique falando. Na Índia, muitos pais vendem seus filhos a $30. Vende para quê? Alguns são criados como adoção. Outros são sacrificados. E outros são retirados órgãos para fazer transplante nos ricos, nos milionários, bilionários que têm dinheiro. O cara é um bilionário. Ele está com problema no fígado, vai ser o fígado do seu filho aí. Vai ser as córneas dele, o coração dele. Faz o transplante, coloca lá no ricão. Morreu um ricão aí um dia desse. Saiu aí no YouTube, na internet, para quem quiser ver. O cara do ricão que morreu, o trilionário lá, o bilionário, já tinha feito não sei quantos transplantes de órgãos. E esses órgãos foram tirados de quem? Das crianças pobres e humildes, que são roubadas pelo antigo Papa Figo, pelo antigo homem do saco. Ele rouba teu filho, vende e ali leva para hospitais clandestinos. E ali arranca tudo que tem, bota lá no ricão, costura o ricão e o ricão aí vive mais 20, 30, 40 anos numa saúde de ferro com os órgãos de uma criança que foi raptada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E como diz o presbítero Carlos Henrique aqui, se a criança ela é vendida para prostituição, ela está sendo vendida para Moloque. Você sabia que no templo, foi bom tocar nesse assunto, viu, presbítero Carlos Henrique? Por isso que eu gosto de interação. Você sabia que no templo, lá do ritual de Moloque, no ritual de Moloque, os sacerdotes vestidos de preto, e aqueles caras lá batendo tambor, nesses rituais, quando as crianças estavam nos braços de Moloque, sendo queimada viva, sendo oferecida ao diabo,
ali, naquele momento, culto pagão, culto satânico, estava acontecendo. Sabe o quê? Relações sexuais. Está na Bíblia. Relações sexuais com jovens e adolescentes. Crianças. É isso sim que eu estou falando. Relações sexuais com jovens e adolescentes, crianças do sexo masculino e do sexo feminino. Essas crianças, jovens, adolescentes, os adultos praticavam com elas relações sexuais, tanto em jovem masculino como em jovem feminino. O culto a Moloque satânico, diabólico, terminava tudo em bacanal. E pasme o que eu vou falar. Os pais, adoradores de Moloque, pegavam suas crianças, umas oferecia para ser queimada viva, outras oferecia ao templo de Moloque. E essas crianças oferecidas ao templo de Moloque iriam se tornar prostitutas sexuais e prostitutos sexuais. Então, as meninas se tornavam putas sexuais e os meninos se transformavam em homossexuais para servir no ritual bacanal de Moloque. O que você quer saber mais? Aí a igreja, olha lá o que Carlos Henrique está falando aqui, o presbítero. Na Índia, uma criança é raptada a cada 8 minutos. Misericórdia. Deus do céu. Credo, Jesus. Vamos aqui. Em Samaria também chegou-se a praticar esse incrível pecado. Então, Samaria ou Samaria praticava também o pecado de sacrificar crianças a Moloque. E a cidade foi julgada por esse motivo. Viu? Segundo Reis, capítulo de número 17, versículo 17, Samaria foi julgada pelo pecado de sacrificar crianças. Samaria também praticava esse culto satânico. Josias destruiu os lugares altos de Moloque. Rei Josias fez uma bênção. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 10 a 13, Josias destruiu os altares de Moloque. E foi necessário que Ezequiel, o profeta Ezequiel, condenasse essa prática. Também o profeta Ezequiel condenou a prática de sacrificar os filhos a Moloque. Já tão tarde quanto o começo do século 6 a.C., somente o cativeiro babilônico parece ter posto fim definitivamente a esse horrendo culto. Viu? O cativeiro babilônico, que alguém fica, né? O cativeiro babilônico. Israel sofreu ali cativo 70 anos. Israel sofreu muito. Foi necessário acontecer o cativeiro babilônico, porque com o cativeiro babilônico, Israel, que copiava o culto satânico a Moloque, deixou de praticar. O cativeiro babilônico foi bênção, porque através do cativeiro babilônico, Israel, algumas tribos de Israel parou de adorar Moloque. Então o cativeiro babilônico foi necessário, foi bênção para tirar essa prática satânica maligna do meio de Israel. Esse horrendo culto, embora fora da Palestina, ainda tivesse permanecido no norte da África. Viu? Mesmo Israel parando de adorar Satanás, Moloque, por causa do cativeiro babilônico,
mas fora da Palestina, permaneceu ali no norte da África, a adoração a Moloque, entre os fenícios, cartaginenses, até dentro da própria era cristã, existia indícios de que sacrificavam crianças a Moloque. Um negócio do inferno, do diabo, e que hoje acontece debaixo das nossas barbas. Acontece. E que tem muitos crentes. Isso não existe, pastor. O senhor está delirando. Eu estou delirando. Eu sei do que estou falando. Olha lá. Graças a Deus, presbítero Carlos Henrique. Obrigado aí. Crianças eram sacrificadas como o mais forte compromisso da santidade de um voto. O satanista, o adorador a Satanás, ele pensava assim. O adorador de Moloque pensava assim, que crianças eram sacrificadas como o mais forte compromisso da santidade de um voto. Não é à toa que a palavra Moloque significa voto, compromisso. A palavra Moloque, M-O-L-O-K, Moloque, significa voto, compromisso. Então, se você era ou é um adorador de Moloque, para provar sua fiel adoração e santidade a ele, você tinha que pagar o voto e fazer o compromisso de pegar um dos seus filhos e queimar no fogo. Está na Bíblia. Está na história bíblica, na história cristã. E nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos que vigiar, o dobro, o triplo. Se o crente não vigiar, ele cai na armadilha de Satanás. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã, não deixe seus filhos servir os caprichos de Moloque. Não deixe, não deixe. Quando você vê, né, alguém querendo colocar sobre seus filhos uma cultura que vai contra a palavra de Deus, rejeite. Não, meu filho não vai fazer isso aqui não. Isso aqui não é bíblico. A Bíblia reprova. A palavra de Deus não aceita. A palavra de Deus condena essa prática. Eu não aceito que o meu filho participe disso. Não aceito. Seja assim. Seja protestante. Aquele que protesta o erro. Seja um apologeta cristão, defensor do evangelho, amante da causa de Cristo Jesus. Não deixe. Quando você ver alguém oferecendo algo para seus filhos participarem, praticarem, fazer, e você observar e falar, olha, isso aqui eu estou observando e é contra a Bíblia. Meu filho não vai fazer. Minha filha não vai fazer. Isso daqui não agrada a Deus. Isso daqui não é de Deus. Faça isso. Faça isso. Quer só um exemplo? Eu gosto de contar histórias. Quer um exemplo? Então lá vai.
Eu pastoreei um casal de crente, alguns anos atrás. E eu gosto muito de orientar as ovelhas. Eu sou um pastor presente na vida das ovelhas. Eu não sou pastor de estar na casa de ninguém. Mas eu sou um pastor que eu gosto de, através das redes sociais, dar uma assistência pastoral 100%. Eu mando mensagem todos os dias, orações quase todas as noites, porque tem hora que eu estou orando por outras pessoas e para mim gravar todo dia fica muito cansativo para mim. Eu tenho que preparar assunto para as lives, tenho que preparar assunto para isso, assunto para aquilo. Então eu estudo Bíblia todo dia, futuco, pesquiso todo dia eu estou envolvido com alguma coisa. Então cansa muito. Cansa a mente, cansa a vista, cansa muito. Às vezes eu gravo áudio, às vezes não gravo. E esse casal de crente tem uma criança. E eles falaram para mim assim, pastor, nós estamos pensando em ir numa festa de aniversário. Eu falei, é festa de aniversário de crente? Não, não, é festa de aniversário de incrédulo. Eu digo, cuidado, hein? Festa de aniversário de incrédulo tem muitas coisas que não é bom para o crente fazer. Não é bom. Festa de aniversário de incrédulo tem muitas coisas que desrespeitam a palavra de Deus, desvaloriza a palavra de Deus. Tem muito pecadinho enrustido ali, tem muita embaraço, tem muito aparência do mal. Mas aí o casal foi, cada um, ainda bem que salvação é individual, cada um cuida da sua vida. Conselho a gente dá. Quiser seguir bem, se não quiser, fica à vontade. E na hora do aniversário, surgiu uma música lá, sabe aquelas músicas lindas e maravilhosas, só fazendo apologia a sexo, fazendo apologia a posição como transar, aquela carniça, essas músicas carnicenta, podre, que se canta por aí, que a letra da música é uma relação sexual, é uma narração de um filme pornô. É a letra da música. E aquele batidão do inferno. E aí chamaram a criança do casal e botaram no meio. E a criança dançou para lá e dançou para cá. Criança inocente. Pois é. Mas aí, quando a criança chega em casa, ela incorpora um demônio. O Exu Mirim. E o pai liga para o pastor em prantos. A mãe está atalada dentro de casa, assustada, com os olhos arregalados, quase saindo da caixa, e a criança incorporou um Exu Mirim. Aí o pastor sai de casa 3 horas da madrugada para ir lá e expulsar o demônio que entrou na criança na hora que ela estava dançando aquela linda e maravilhosa música, a música da Kama Sutra, né? Isso é festa de incrédulo. Foge da aparência do mal, sai fora do embaraço, rejeite o pecado em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Rejeite, sai fora. Não entregue seus filhos a Moloque. Moloque está na música, Moloque está nos seriados, nos filmes infantis. Moloque está em tudo que você pensar e imaginar, nas festinhas de aniversário. Ali está Moloque, sutil, sorrateiro,
fazendo convite. Sua criança está lá, daqui a pouco alguém, um adulto, pega um copo de cerveja, bebe aí! E a criança bebe. Daqui a pouco alguém está cheirando um negócio, cheira aí! E a criança cheira, criança. Ela é inocente. O pai, que era para estar vigiando, soltou as rédeas. A mãe, deixa a menininha viver a vida, deixa meu filho viver a vida. E quando você for consertar as brechas do muro, não vai ter jeito, porque o alicerce está todo trincado, quebrado, só se construir outro. E vai dar um prejuízo muito grande, um trabalho muito grande, é muita oração, muito jejum, é muita coisa. Depois que a brecha está passando um camelo, enquanto a brecha está passando uma lagartixa, dá até para consertar. Mas quando a brecha está passando um camelo, é muito caminhão de cimento, de tijolo e de pedra. Então, vigia. Guarda teus filhos. Guarda tuas filhas. Moloque tá doidinho para pegar essa semente que Deus te deu, destruir, e ela ou ele não fazer a obra de Deus. Essa semente que está na tua casa, teus filhos, serão os futuros pregadores e pregadoras da palavra de Deus. E é por isso que Moloque deseja destruir. Vigia. E não larga teus filhos para nada. Obrigado a todos pelo carinho e pelo amor. Estamos aqui encerrando mais uma live Instagram. Quinta-feira estaremos no YouTube. Sábado, Facebook, haja live. Domingo pela manhã, EBD, na ADSU, de 9 horas e 30 minutos da manhã. Domingo à noite, às 18 horas, culto da família. Se inscreva no canal da ADSUD. Ativa o sininho, dá um like. Me ajude, em nome de Jesus. Obrigado pela interação. Obrigado pela atenção. Obrigado pelo carinho de todos que estão aí conectados em o nome de Jesus.